Queria retomar um pouco e até expandir um pouco aquela questão da nova Guerra Fria, né? Uma Guerra Fria mais contemporânea, porque a gente viu durante, inclusive, toda essa questão com a Rússia, muitas sanções, né, do Ocidente e também da Europa, dos Estados Unidos, enfim, contra a Rússia, e essa tensão acabou trazendo consequências ruins para a Europa. A gente vê fluxo de gás, a gente vê energia, a gente vê a Europa tentando fazer movimentos ali para não ficar sem energia agora, principalmente no inverno. E agora, com essa tensão, ou pelo menos essa relação um pouco mais estremecida com a China, a gente vê a Rússia manifestando apoio à China, a gente vê Coreia do Norte fazendo apoio à China, muitos países também condenando, falando que os Estados Unidos estão fazendo um movimento imprudente de relação com Taiwan sem passar pela China, ou sem pelo menos entender essa China unificada como ela é. Nesse contexto, né, de mudanças na relação entre os países, nessa mudança, nessa nova Guerra Fria, quais podem ser as consequências disso? Eu te pergunto porque existem relações comerciais, existem relações diplomáticas, existem relações ali pacíficas entre os países. Nesse contexto todo, pode ter uma questão um pouco mais grave em todos esses acontecimentos? Há 4 meses, 5 meses, a gente teve a questão da Rússia, agora a questão de Taiwan. Enfim, essa aproximação dos eventos pode gerar uma escalada que fuja do controle, ou as relações internacionais, a chancelaria dos países, elas costuram, né, muito bem essas questões? Bom, se a gente estivesse falando do ano passado, eu diria que a chancelaria dos países teria um controle maior diplomático dentro dessas relações. Com a invasão na Ucrânia, o que a gente está assistindo na prática é a defesa, a segurança e o interesse nacional acima da diplomacia, né? Inclusive acima da economia. Então, o que a gente está assistindo na Europa, se por um lado é uma possibilidade de recessão, diminuição de operações comerciais, a gente está assistindo basicamente a diminuição do sistema do Nord Stream 1, da transferência de gás, a não compra de petróleo por parte dos europeus, e a gente acha que a Europa está sofrendo, a Rússia está sofrendo ainda mais. E não se enganem que a valorização do rublo russo não indica nada, você não pode vender rublos. Então, basicamente, quem está comprando rublos e valorizando, basicamente para pagar sobre petróleo e gás, eles não podem vender essa moeda. Então, é uma falsa valorização, porque não existe mercado aberto de rublos hoje. A Rússia, de fato, vai sofrer, pelo menos até o final do ano, uma grande inflação, uma escassez de produtos, principalmente na área de tecnologia, e provavelmente vai entrar com grandes defaults ao longo do ano. A situação da Rússia é infinitamente mais delicada do que a gente imagina. O problema é que as informações não chegam para o Ocidente como deveriam chegar pela questão do controle do Kremlin. Agora, quando a gente fala de todas essas relações desses países, não há dúvida de que quanto mais tenso e quanto mais radical essa situação fica, mais volatilidade a gente vai assistir nos mercados, principalmente nos mercados relacionados a commodities. Então, a gente deve ver nos próximos meses uma valorização do dólar, investidores correndo ao dólar, barril de petróleo, gás, commodities relacionadas a produtos que a China consome devem subir bastante nas próximas semanas. Isso também dependerá de qual vai ser a reação chinesa com Taiwan. A gente já está vendo a possibilidade de exercícios militares mais radicais dentro da região, e isso é um perigo. Nas próximas 48 horas, um exercício militar mal feito pode virar um jato ser abatido de um lado ou de outro e se escalar para um conflito militar aberto. Isso seria bastante perigoso dentro das relações dos países, que poderia efetivamente causar um conflito. Eu não falo de uma guerra aberta, mas um conflito entre os dois países, pelo menos durante algumas horas. Porém, de uma maneira geral e específica, o que caracteriza muito a Guerra Fria é essa iminência de um combate militar e a sua não efetividade. O conjunto de ameaças, o uso de outros instrumentos que não
tanques e guerras, né? A gente falou que nada foi feito para Taiwan, mas na verdade isso não é verdade. O exército tecnológico chinês invadiu computadores de instituições financeiras de Taiwan, do governo de Taiwan, do escritório da presidente de Taiwan, inclusive deixou sem funcionar o escritório da presidência por 20 minutos. Então a guerra cibernética já ocorre, deve estar ocorrendo nos próximos dias. Então tudo isso são sinais bastante complexos do que a gente está assistindo no planeta e que devem se intensificar. O que eu diria é que a defesa da democracia, do ponto de vista das nações ocidentais, significa colocar os princípios acima dos interesses de nações autoritárias. E nações como Rússia e China sempre vão usar o poder econômico, financeiro, as commodities como instrumento de chantagem para obter seus objetivos. E ficou muito claro que a União Europeia, os Estados Unidos e a OTAN não vão aceitar isso. E mesmo que sofram problemas econômicos, vão se colocar contra os desejos autoritários de nações que possam ameaçar os seus aliados. E quando isso ocorre na prática, o que a gente assiste nos mercados são volatilidades e aumento de preços. Isso para o mercado internacional. Curiosamente, como o Brasil é um país exportador, né, de commodities e também de produtos que são desejados por todos os países, independente se são autocracias ou democracias, a gente indiretamente sai exportando mais. Não há dúvida que com esse conflito na Ucrânia, com todos esses problemas econômicos e políticos internacionais, a previsão do Brasil só cresce de crescimento nesse ano, basicamente puxado pelo mercado externo, apesar da inflação. Então nós somos uma espécie de outlier do ponto de vista de crescimento quando há conflitos internacionais. Isso não é de hoje. Isso já é uma coisa bastante consolidada do Brasil, principalmente em períodos tensos, como foi a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, inclusive a Segunda Guerra Mundial.